Olá pessoal, esse é os palpites da Loteca concurso 774. Jogo 1, Botafogo e Fluminense. O Botafogo é o favorito. Na Loteca, o Botafogo tem 8 vitórias, 8 empates e 4 derrotas para o Fluminense. No primeiro turno, o Botafogo venceu por 1-0. Palpite, Botafogo seco. Sugestão, DF1. DF1 quer dizer duplo fechado na coluna 1. Jogo 2, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians é o mais apostado. Na Loteca, o Corinthians tem 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas para o Palmeiras. No primeiro turno, o Corinthians venceu por 2-0 na casa do Palmeiras. Palpite, Corinthians seco. Sugestão, DA. DA quer dizer duplo aberto. Jogo 3, Grêmio e Flamengo. O Grêmio aqui deve ser o mais apostado. Na Loteca, o Grêmio tem 11 vitórias e 2 empates para o Flamengo. No primeiro turno, o Grêmio venceu fora de casa por 1-0. Palpite, Grêmio seco. Jogo 4, Santa Cruz e Náutico. O empate aqui deve ser o mais apostado. Na Loteca, o Santa tem 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas para o Náutico. No último jogo houve empate. Palpite, empate. Jogo 5, Boa Esporte e Londrina. O empate ou Londrina deve ser o mais apostado. No primeiro turno, houve empate 2-0. Palpite, empate. Jogo 6, Vasco e Vitória. O Vasco aqui deve ser o mais apostado. Na Loteca, o Vasco tem 3 vitórias e 1 derrota para o Vitória. No primeiro turno, o Vasco venceu por 4-1 em Salvador. Palpite, Vasco seco. A sugestão aqui é duplo aberto, DA. Jogo 7, Bahia e Ponte Preta. O Bahia aqui deve ser o favorito. Na Loteca, o Bahia tem 1 vitória e 1 empate com a Ponte. No primeiro turno, o Bahia venceu por 3-0 em Campinas. Palpite, Bahia seco. Jogo 8, Santos e Atlético Mineiro. O Santos aqui deve ser o mais apostado. Na Loteca, o Santos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas para o Galo. No primeiro turno, o Santos venceu por 1-0 em Minas. Palpite, Santos seco. Jogo 9, Figueirense e Brasil. O Figueirense aqui deve ser o favorito. No primeiro turno, o Figueirense venceu por 3-0 em Pelotas. Palpite, Figueirense seco. Jogo 10, Guarani e América. O América aqui é o favorito. Na Loteca, 1 vitória do América. E no primeiro turno houve empate por 0-0 em Belo Horizonte. Palpite, empate. Jogo 11, Atlético Goiano e São Paulo. O São Paulo é o favorito. Na Loteca, o Atlético tem 1 vitória e 1 empate. Palpite aqui é Atlético e empate. Jogo 12, o Chapecoense deve ser o mais apostado, porque o jogo é em Chapecó. Chapecó versus Sport. Na Loteca, até hoje, houve 2 empates. No primeiro turno, o Sport venceu por 3-0 jogando em Pernambuco. Palpite, Chapecoense. A sugestão aqui é um duplo aberto, DA. Jogo 13, Coritiba e Avaí. O Coritiba deve ser o favorito. Na Loteca, o Coritiba tem 3 vitórias e 1 derrota para o Avaí. No primeiro turno, o Coxa venceu por 4-1 em Florianópolis. Palpite, Coritiba. Jogo 14, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro aqui é o favorito. Na Loteca, o Cruzeiro tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota para o Atlético. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-0 lá no Paraná. Palpite, Cruzeiro seco. Bom pessoal, quem quiser entrar aí no bolão, entre pelo número aí do WhatsApp. Boa sorte e até a próxima semana, ok? Rumo às 14. Eu peço para o inscrito do nosso canal que deixe seus likes aí abaixo, ok? E em troca eu postarei informações mais relevantes ainda, que vão com certeza enriquecer suas apostas, ok? Valeu! Não se esqueça também do sininho. No sininho você será avisado quando sair os palpites da semana ou algo relevante à Loteca.
Um abraço.